com a paz do Senhor Jesus? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 14. Vamos falar um pouquinho a respeito de Pedro. E sobre fé, o poder para mover o sobrenatural. Aleluia. E esse poder para mover o sobrenatural está em você. Creia, aleluia. Porque Jesus falou: se você, eu, nós tivermos uma fé que seja pequenina, ela já é suficiente para fazer muitas coisas. Então não fica preocupado pelo tamanho da sua fé, mas tenha fé para exercer no poder de Deus. Amém? Aleluia, irmão achado? Mateus 14, eu vou ler a partir do versículo 27, que é o Jesus anda por cima do mar. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E exclamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Amém? Senta dando glória ao Senhor, aleluia, porque o Senhor dos Exércitos está aqui no meio de nós. Aleluia. Como anda a sua fé? Não fica preocupado se você tiver uma fé pequena. Eu queria ter uma fé grande, uma fé tão grande como Elias. Não fica preocupado com isso, não. Fica preocupado apenas de ter fé, de exercer a sua fé. Porque a palavra de Deus diz que se a nossa fé for pequenininha, como um grão de mostarda, porque um grão de mostarda ele é pequenininho, já é suficiente para você falar algo impossível, como monte, saia daqui, vai para colar, e assim será feito. Então, aleluia, se você exercer que seja uma pequena fé, nessa noite a palavra de Deus está dizendo: tudo é possível. Aleluia! Aleluia! A palavra nos mostra que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E Ele tudo sabe. E a palavra de Deus fala que Jesus mandou os seus discípulos irem para a outra banda do mar. Só que no meio desse caminho, a palavra diz que veio uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que eles ficaram ali horas e horas, remando, 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 e não saíam do lugar. E diz que a palavra que, quando chegou altas horas da noite, já de madrugada, Jesus vinha caminhando sobre o mar. O que a gente vê até aqui? Irmão, Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, Ele
sabia tudo o que ia acontecer. E aquela colocação de eles saírem do barco sem a presença física de Jesus, não quer dizer que você e eu, ou que os discípulos estavam sem Jesus. Deus sabia que eles iam encontrar aquela tempestade. O que a palavra de Deus quer falar para cada um de nós? Cada um de nós tem uma caminhada. E essa caminhada, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, não quer dizer que nós não vamos encontrar tempestade no meio do caminho. Iremos encontrar dificuldades, iremos encontrar tempestades, iremos encontrar barreiras que vão tentar, aleluia, diminuir a nossa fé ou até tirar a nossa fé. Mas saiba, aleluia, que na tua caminhada, Deus, e nós sempre falamos isso e nunca podemos perder essa esperança. Deus está no controle de tudo. Tudo Ele sabe. Antecipadamente Ele sabe o que você vai passar. Ele sabe da tua enfermidade. Ele sabe da tua dificuldade. Ele tudo vê e Ele tudo controla. Mas por que muitas vezes Ele permite que nós passamos essas dificuldades, assim como os discípulos passaram ali no mar? Deus quer operar na nossa vida, mostrando, aleluia, que todo o poder está sobre a sua mão e sobre o seu domínio. E única coisa, a nossa esperança tem que ser somente nele, porque Ele é o autor de toda a obra na nossa vida. Se nós deixamos o controle na mão dele, não há impedimento que possa acontecer na nossa vida. Os discípulos ficaram ali um tempo remando, ficaram. Mas nem por isso deixou de estar no controle de Deus. Talvez você está remando há muito tempo. Mas quem sabe não chegou hoje o tempo em que Deus, aleluia, vai prover a tua fé. E de acordo com esse provimento de Deus, aleluia, vai depender de você como você vai exercer essa fé. A palavra diz que todos eles estavam com medo. Homens experientes, homens que conheciam o mar, homens que passavam muito tempo sobre as águas ali pescando. Isso não quer dizer que você vai conseguir vitória, apesar de todo o conhecimento que você possa ter de controle de toda e qualquer situação. Por mais controle que você possa ter de todas as situações, haverá situações que o controle estará fora da sua mão, mas estará sempre na mão do Senhor Jesus, aleluia. Porque sobre a mão de escapar. E diz que naquele meio caminho, Jesus andando, chegando aos seus discípulos, eles com medo perguntaram: Senhor, és tu? Sou eu. E Pedro, aleluia, perguntando: Senhor, se és tu, manda eu ir até o Senhor. O que Pedro estava pedindo é algo sobrenatural. É algo impossível. Algo que nós nunca presenciamos. Você já viu alguém andando sobre o mar, pelas águas? Não. Mas Pedro, aleluia, colocou a sua fé
naquele que estava vindo ao seu encontro. Falou, Jesus, és tu, manda eu ir à terra onde o Senhor está. Ele falou, vem, filho. Então, sobre a palavra de Deus, a palavra de Pedro colocou o pé sobre as águas e ele não afundou. Por que ele não afundou? Porque ele colocou sobre a palavra de Deus. E diz que ele começou a andar. A palavra não diz quantos metros, nem a qual distância que ele andou, aleluia. Mas ele andou sobre o mar. O vento tinha parado? Não. As ondas batiam, tinham parado? Não. O que a palavra quer falar para cada um de nós? Que embora as dificuldades, as lutas, as enfermidades não tenham cessado na nossa vida, se nós caminharmos, aleluia, segundo a palavra do Senhor, o milagre, aleluia, pode acontecer nas nossas vidas. Porque quem anda sobre a palavra do Senhor, aleluia, adquire vitória. Vitória em meio às enfermidades? Sim, vitória em meio às enfermidades. Vitória em meio às dificuldades? Sim, vitória em meio às dificuldades. Porque o vento e nem as águas bravias tinham parado não. Mas isso não o impediu de Pedro exercer a fé dele. O que Deus quer falar para nós, não deixe as dificuldades, as enfermidades, as lutas dessas vidas te paralisar. Continue marchando sobre o impossível, com seu foco apenas no Senhor Jesus. E você vai continuar de pé, marchando. Mas diz a palavra que em um certo momento ele começou a observar o mar, começou a ver as ondas, começou a ver os ventos. E quando ele foi influenciado pelo ambiente, o que aconteceu? Ele parou. E quando ele parou, ele começou a afundar. E aí o que acontece? Aquele que para no meio do caminho, aquele que começa a olhar as dificuldades, começa a ser influenciado pelo ambiente à sua volta, e tira o foco do Senhor, começa a afundar. E quando nós estamos afundando, muitas vezes parece que Deus está distante, não é? Pedro achou que Jesus estava longe. A palavra diz que ele começou a berrar: Senhor, Senhor, me socorre! E quando a gente está em dificuldade, quando parece que Deus está longe, mas a palavra diz que Jesus apenas esticou a mão e o socorreu. Deus nunca se distancia de nós. Nós é que quando tiramos o foco dele, é que nos distanciamos dele. Mas ele está sempre ali ao nosso lado, aleluia, para nos socorrer todos os momentos em que clamarmos ao nome da presença de Deus. Hoje foi falado aqui a respeito de uma mulher, sim, a mulher do fruto do sangue. Aquela mulher, ela ficou 12 anos com foco apenas na sua enfermidade. Correu para ali, correu para cá, pela cura da sua enfermidade. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela colocou o foco nele. Somente eu tocar na ponta das suas pés, eu não posso tocar nele, como foi falado.
Eu não preciso tocar nele, mas se eu tocar apenas na pontinha das suas vestes, eu ficarei curado. Olha que fé. Qual era o tamanho dessa fé? Mas era uma fé que a salvou. Não diz como ela conseguiu chegar e tocar. Mas quando ela tocou, Jesus falou: opa, vamos parar que alguém tocou em mim. E dizer: Senhor, a multidão fica perto, tem um montão de gente te tocando. Não, mas só que foi diferente. Porque de mim saiu o poder. Está preparado nessa noite para tocar diferente? Está preparado nessa noite para exercer a tua fé? Porque Pedro, quando chegou de Jesus, ele levantou Pedro. Jesus não brigou com Pedro. Jesus não reclamou com Pedro. Jesus apenas disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não foi a pequena fé que paralisou Pedro, mas foi porque ele se colocou em dúvida. E quando nós nos colocamos em dúvida do poder que Deus pode exercer na nossa vida, por mais passos que nós possamos ter caminhado na fé, no milagre, a gente paralisa e começa a andar. E foi isso que Deus estava falando com Pedro: Pedro, por que tu paraste? Por que tu ficaste no meio do caminho? Continua marchando. A palavra diz que os outros discípulos ficaram tudo lá no barquinho, né? Ninguém quis exercer a fé como Pedro exerceu. Eu te faço uma pergunta: o que você vai fazer com sua vida diante de Deus? Vai ficar sentado no barquinho olhando o milagre da vida dos outros? Ou vai se levantar, vai andar por esse novo mar, aleluia, e vai exercer a tua pequena fé que seja e alcançar o milagre na sua vida? Porque nós não viemos aqui para olhar um para o outro, mas viemos aqui para olhar o autor e consumador da obra na nossa vida. Que nessa noite, aleluia, tu possa exercer a tua pequena fé que seja, mas que exerça com confiança, com alegria, porque o Senhor, que tem todo o domínio sobre as tuas mãos, está nesse lugar. E Ele pode fazer o impossível na tua vida. Salta desse banco, marcha, aleluia, rumo à tua vitória. Alcance, creia, aleluia, que o Senhor, que tem todo o poder, pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Assim como aquela mulher que tinha a sua enfermidade, creu, se eu apenas tocar, se eu apenas direcionar a minha visão, porque ela só tinha um tempinho, só um momentinho. Se ele errasse a mão, já era. Jesus tinha passado. Então o foco dela tem que ser total, direcionado no Senhor Jesus, para quando o Senhor passou ela, meu milagre há de acontecer. E nessa noite você também possa errar: Senhor Jesus, que meu milagre nessa noite há de acontecer. Que Deus possa falar na sua vida e o milagre exercer segundo a tua fé, que aconteça nessa noite em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade.